Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Te liga aí que hoje a dica é sobre prova documental e a juntada dos documentos. Muito bem, meus caros, hoje vamos falar de uma matéria extremamente importante, luzinha vermelha, assim, alerta máxima. Essa questão aqui já caiu na prova da OAB em algumas vezes. O processo trabalho, nós todos sabemos que, diferentemente do processo civil, ele é um processo mais simples. Ele é um processo que prima pela oralidade, ele é um processo que não tem tantos obstáculos como tem o processo civil, não tem tantos dispositivos assim que traz um regramento específico, mas ainda assim nós temos todo um formalismo que deve ser obedecido. Menos formal do que o processo civil, mas ainda tem sua parte formal dentro do processo de trabalho. Então vamos lá. Quando a gente fala em juntada de provas, juntada de prova documental principalmente no processo de trabalho, nós temos que seguir duas regrinhas. Se eu sou o reclamante, em tese, eu já vou juntar todas as provas documentais necessárias para provar aqueles meus pedidos junto com a minha inicial. E se eu sou da parte do reclamado, da defesa, eu vou juntar até a audiência, ou seja, até a minha defesa. A minha defesa, quando eu for fazer minha contestação, etc, etc, eu vou juntar as provas documentais necessárias. No entanto, embora essa seja a regra, existe sim possibilidade de eu juntar provas posteriores a este momento, mas desde que seja extremamente justificado e utilizando sempre do princípio da boa-fé, que está contido no artigo 5º do CPC, que as partes deverão sempre lidar com a boa-fé. Ou seja, senhores, eu não posso daqui a pouco ter uma prova robusta para aquele processo, uma prova documental, e deixar assim como uma carta na manga, escondida aqui. Se for preciso, eu tiro da manga e jogo no processo como se fosse um jogo de pôquer. Não, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que juntar as provas nos momentos corretos. Quando que eu vou poder juntar prova em momento posterior? Abre aí, súmula 8 do TST, que vai nos trazer esse entendimento. Súmula 8 do TST diz o seguinte: juntada de documento. A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Volta aqui para mim. Senhores, então daqui a pouco a gente pode ter um empregado qualquer aí que sofreu um acidente de trabalho, ele ajuiza uma ação pedindo danos morais pelo acidente que sofreu, mas ele ainda quando entra com a ação, ele não sabe a extensão do dano. E aí, decorrente, no meio do processo, ele vai ter que, por exemplo, sei lá, amputar a perna decorrente daquele acidente de trabalho. Ora, os danos morais que ele pediu ali são muito maiores agora decorrente de uma amputação de perna do que simplesmente uma lesão na perna. Então, nós temos ali um laudo médico, nós temos ali provas documentais que vão vir ali atestando que ele teve que fazer uma cirurgia às pressas por conta daquele acidente que ele teve no trabalho. Então, nós temos aí um exemplo apenas de que nós poderemos ter, sim, prova posterior ao momento oportuno. Daqui a pouco, nós temos uma audiência e uma das partes não pôde comparecer à audiência. Em tese, vai sofrer as penalidades de não comparecimento, só que aí ele vai juntar uma prova posterior, ou seja, um atestado médico dizendo que ele estava impossibilitado de comparecer na audiência, sei lá, ficou com Covid ou alguma coisa do tipo, não podia ir na audiência, e aí vai também juntar uma prova, isso é uma prova, um atestado médico, uma prova posterior àquele momento que ele deveria ter juntado. Mas claro, né, isso aí foi inclusive produzido depois, não tinha como ele juntar um atestado antes dele ficar doente, evidentemente. Então, senhores, um outro exemplo também que acontece em muitas situações, uma testemunha foi lá no nosso processo aqui e testemunhou de uma maneira tal, dizendo coisas ali totalmente favoráveis ao reclamante. E o juiz, com base nessa testemunha, o juiz dá uma sentença de total procedência, baseado naquela testemunha. O empregador, conhecendo aquela testemunha, que já testemunhou em um outro processo contra a mesma reclamada, contra o mesmo empregador, vai lá naquele outro processo que ele se lembrava,
buscou no outro processo e a testemunha contava uma história completamente oposta naquele outro processo. Claro que eram outros pedidos, outras partes, etc, etc. Mas daqui a pouco a parte contou lá que o empregador era uma pessoa muito boa, que ajudava os empregados, que nunca cometeu nenhum assédio, que respeitava os empregados. E nesse outro processo a testemunha mudou completamente a versão e disse que o empregador era agressivo, tratava todo mundo como se fossem escravos, etc, etc. Ora, como assim, né? Depoimentos da mesma pessoa totalmente conflitantes. Veio a decisão baseado nisso e aí lá em fase recursal eu poderia juntar sim uma prova documental trazida de um outro processo para fim de me ajudar nesse processo. Eu não tinha como ter essa prova antes, porque eu não sabia que a testemunha ia falar. Como é que eu ia trazer uma prova nesse sentido? Não tinha como. A testemunha falando contra os interesses do empregador numa versão completamente oposta à que tinha dado anteriormente, poderá sim servir como prova posterior, por causa que ela não tinha como ser produzida naquele momento. Ok, meus caros? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários que o mais breve possível será respondido. Um grande abraço e até a próxima!